Oi, vlog! Esse vai ser um vídeo um pouco diferente. Hoje eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre uma reflexão que eu tive algumas semanas atrás. Até conversei com as minhas amigas sobre isso, mas resolvi também trazer aqui para vocês, compartilhar um pouquinho com vocês também. Eu tava na yoga algumas semanas atrás e aí começou uma conversa sobre como a maioria das mulheres entre seus 50 e 60 anos de repente se ligam assim pra vida e veem que a sua vida tá passando e que elas não se dedicaram 100% para si, quanto elas se dedicaram aos outros, por exemplo, se dedicaram à sua família, a cuidar dos filhos, a cuidar do marido, enfim. E aí elas começam a perceber que a vida tá passando e elas não sabem muito sobre si mesmas. Minha professora até estava comentando que na aula que ela ministra à noite, assim, tem muitas mulheres, né, nessa faixa etária, e muitas, é uma verdadeira terapia, minha professora fala, porque muitas compartilham suas histórias, muitas choram também, sabe? Quando a gente tá relaxando assim na yoga, né, a gente faz muita respiração, e aí vai se conectando, né, com a gente mesma. Então, nesse momento de respiração, assim, que a mulher percebe, assim, que ela mesma tá respirando, como é que o seu corpo tá funcionando, como é que o seu pé tá mexendo para fazer o movimento, só nesses simples gestos, assim, de notar a movimentação do seu corpo, a maioria delas já choram, porque nunca repararam como é que seu corpo respirava, como é que seu pé movimentava. Gente, vocês têm noção disso? Como é surreal pensar isso, sabe? Como é triste pensar que a gente não percebe nosso próprio corpo, nosso próprio movimento, porque a gente está tão obcecada, 100% dedicada para os outros, sabe? Que a gente mal percebe até mesmo como o nosso corpo funciona. Vocês já pararam para pensar isso? E aí, se a gente for parar para pensar, esse comportamento, né, que a maioria das mulheres tem de dedicar a sua vida à família, ao marido, aos filhos e pouco tempo para si, a gente meio que tá acostumada com essa visão. Aí eu comecei a pensar, assim, nas mulheres da minha família, sabe? Na minha mãe, nas minhas avós, nas minhas tias e tantas outras que vieram antes, né? E pensar que esse ciclo, na verdade, se repete, e se repete, e se repete. Eu acredito que nós mulheres, na maioria das vezes, a gente é criada, né? Pra ser a boazinha, pra servir, pra ser cuidadosa, pra ser gentil, né, para ser educada. Eu estava até lendo um livro falando que as mulheres foram criadas para serem boazinhas, gentis, cuidadosas, e os homens foram criados para ter coragem, para se desafiar. Tem uma grande diferença, né, quando a gente cresce escutando os outros falarem: sorria mais, penteia esse cabelo, arruma esse vestido. Com certeza eu acho que vocês já escutaram isso também quando vocês estavam crescendo, quando eram crianças, e até hoje em dia, né? Por que não? E eu acho que isso fica tão intrínseco no nosso subconsciente que a gente nem percebe. Eu acredito muito que a gente repita os mesmos padrões de séculos e séculos atrás. E você pode até pensar: não, que isso? A vida é outra, os tempos são outros. Eu não vou fazer isso, eu não vou me submeter a esse tipo de comportamento, a esse tipo de ação, de atitude. Mas eu acredito que em algum momento a gente se submete. A gente acaba não percebendo, mas a gente acaba repetindo esse ciclo várias e várias vezes. E aí eu tava tendo essa mesma conversa, essa mesma reflexão com as minhas amigas. E aí uma delas me compartilhou um podcast chamado Bom Dia Óbvios. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha escutado. E aí ela compartilhou um episódio chamado Conversas Corajosas. Nesse episódio, né, a convidada e a host, elas estavam conversando sobre isso que eu já tinha mencionado, né, sobre como a mulher, ela foi educada para ser educada, gentil, boazinha, né, não desagradar, né, como a mulher é feita para não desagradar. Gente, sério. E aí eu fico pensando, que custo isso teve pra gente, sabe? Quando a gente cresceu, até que ponto isso é saudável, até que ponto isso atrapalha a nossa vida atualmente. Porque eu tenho certeza que pra mim foi muito difícil conseguir separar, sabe? Me desvincular dessa narrativa de ser 100% boazinha, gentil.
sabe? É difícil de engolir. Tem situações assim que a gente passa que, nossa, é bem difícil. Nesse podcast, elas estavam até falando de um experimento que teve com um grupo de meninas e um grupo de meninos de 8 anos de idade. E nesse experimento, o pessoal colocava um suco de limonada com sal para as crianças beberem. E assim que os meninos bebiam, mesmo antes dos pesquisadores perguntarem o que havia de errado, eles já falavam, nossa, que horrível, que gosto amargo, o que é isso, sabe? Eles já reclamavam no ato, imediato. Em comparação, as meninas, ao beberem o suco, elas meio que achavam que tinha alguma coisa estranha, mas elas não falaram nada, sabe? Muitas deixaram o suco de lado, muitas beberam, mas não falaram nada. E os pesquisadores, ao perguntarem por que elas não falaram nada, por que não reclamaram, elas falaram que não queriam chatear, não queriam deixar... Elas falaram que não queriam chatear os pesquisadores. Gente, aí eu fico me perguntando, a mesma pergunta que as meninas do podcast até perguntaram também. Quantas limonadas salgadas a gente já não engoliu nessa vida em mulheres? Me contem aí, eu sei que você já deve estar pensando em várias, porque eu tô pensando em várias. Enfim, eu tô pensando agora na música da Manu Gavassi, eu tô pronta pra desagradar, né? Porque eu acho que é isso, eu acho que não é culpa dos nossos pais, essa criação. Vem de muitos, muitos séculos atrás, gente. É meio que um costume já, sabe? Se você for numa festa infantil, repara bem como os pais tratam as filhas e os filhos. As filhas, eles estão sempre correndo atrás para arrumar o vestidinho, para arrumar o cabelinho, não é isso? Os meninos estão lá largados, estão lá brincando. As mães até cansam de limpar, porque não adianta, eles vão se sujar mesmo assim. É uma conversa, assim, é uma reflexão que eu quis trazer aqui para vocês hoje. E... enfim, queria saber a opinião de vocês também sobre isso, porque eu acho que é um assunto, assim, interessante, né? E importante, assim, de pensar, de se refletir. E que a gente tenha cada dia mais coragem para quebrar esse ciclo todos os dias, para falar o que pensa, para falar o que gosta e o que não gosta também. E ter coragem para desagradar, para dizer mais não, para dizer sim também, por que não? E para honrar as mulheres que vieram atrás de nós, porque muitas delas com certeza não tiveram voz. Para finalizar, eu queria ler um texto para vocês, que a minha professora de yoga leu pra gente nesse mesmo dia da conversa e que me tocou muito, sério. Espero que eu não chore. Esse texto se chama O coração cala, o corpo fala. Como nascem as doenças? Engole o choro, engole sapo. Cala a boca, cala o peito. Mas o corpo fala, e como fala? Fala a ponta dos dedos batendo na mesa. Falam os pés inquietos na cama. Fala a dor de cabeça, fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade. Fala o nó na garganta atravessado, fala a angústia, fala a ruga na testa. Fala a insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas, não digeridas, dentro dos seus corações. Expressar-se tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então faz uma carta, um poema, um livro. Canta uma música. Pega as sapatilhas, sapateia. Faz piada, faz texto, faz quadro. Faz encontro com os amigos, nem que seja virtual. Faz corrida no parque, fala com seu analista. Fala para Deus, se pinta de artista. Conversa sozinho, papeia com seu cachorro. Solta um grito pro céu, mas não se cale. Pois se você engolir tudo que sente, no final você se afoga. Medite, leia, estude. Ore mais, não se inferiorize. Coração não há gaveta, o corpo fala. Ai, gente, esse texto me toca muito.
Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E quero muito saber a opinião de vocês, então não deixe de comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!